Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria da Consolação Lucinda e este é mais um vídeo da minha série aqui no YouTube, o Feminino Sagrado e a Literatura. Eu quero pedir ao pessoal que está chegando e quem já tem assistido aos vídeos que se inscreva no canal e, se gostarem, dê um joinha no final, pode ser? Isso vai funcionar como um termômetro para eu saber se está valendo a pena, né? Enfim, é isso. Eu quero também falar muito rapidamente que a ideia de fazer essa série tem a ver com o desejo de partilhar, de dar a conhecer a outras pessoas, especialmente mulheres e mulheres negras, alguns momentos de um processo que eu vivi, de experiências relacionadas com uma mudança de trajetória, uma tentativa de me reinventar, de recriar aspectos da minha vida pessoal, da minha vida profissional e que culminaram, né, nesse momento de lançar mão desse recurso e experimentar. Então essa é uma experimentação que eu conto com o engajamento de vocês para ajudar a divulgar. Eu trouxe hoje um tema que é o tema da morte, para, enfim, trazer, né, junto com esse tema é, digamos assim, o pivô, né, da minha fala, o que vai me ajudar a falar um pouquinho de um desses momentos, já no quase, praticamente no meio desse processo que eu conto, né, dessa tentativa de mudança, tendo começado em 2014, o processo de me estabelecer na academia e de finalizar e de dar um checkmate em 2017. E então muitas das situações estão referidas a esse momento, muitas delas. Mas em 2018 eu tive algumas mudanças que então me inspiraram e me deram coragem, né, depois de resistência, para estar aqui. A literatura, pessoal, para mim é como uma floresta que me oxigena, me oferece cada vez mais possibilidades de respirar um ar novo, um ar puro, limpo. E o sagrado, o feminino sagrado, é a referência à minha busca, é a minha jornada por me reencontrar, me reconfigurar, me reconstituir como pessoa, como ser nesse mundo. Então é basicamente isso, não tem muito segredo, não tem muito além disso. A gente pode falar sobre isso muito tempo, mas diretamente é isso. E o livro de hoje é esse, da Leonora Miano, A Estação das Sombras. A Leonora é uma escritora nascida nos Camarões, vive na França há muitos anos. E esse livro, o argumento vem das situações de mudanças que vão acontecer em uma dada região da África, num dado momento histórico, e que está relacionado com os sequestros, os processos de mudança social decorrentes do sequestro de pessoas para serem comercializadas como escravas, para serem escravos. E o pedaço que eu vou ler, a relação com a morte, está muito conectado com o ofício de uma parteira. Aí vocês vão dizer, uma parteira, morte? Sim. O partejamento pode, né, resultar também, né, o resultado não é só que as mães deem à luz filhos vivos, podem ser também, né, natimortos. E a própria mãe pode morrer durante o processo. E em determinadas sociedades tradicionais, como a gente vai ver aqui, embora a Leonora tenha usado argumentos ficcionais para construir a trama e a narrativa,
Mas a gente vai ver que não seria surpreendente considerar como parte do ofício de uma parteira o de ser uma mediadora nas situações, nos eventos em que a comunidade a qual ela está ligada precise lidar também com a morte. Fato que ela já no seu ofício ordinário lida sim com a vida, mas também com a possibilidade, com a eventualidade da morte. Bom, então é o trecho para a gente depois comentar. Vendo Eiabe voltar com a matrona, aquelas cujos filhos não foram encontrados não sabem o que pensar. Observam a cabeça raspada da companheira, imaginam que venham submetê-las ao ritual que ratificará sua condição de enlutadas. Algumas não têm tal desejo, preferindo que lhes seja deixada alguma esperança, um pouco de esperança. 3 semanas não são suficientes para pensar no filho como uma alma que deve abrir caminho para o outro mundo. Querem revê-lo em vida. Que ele reapareça com seus irmãos, um sorriso nos lábios e diga: que tolice, estávamos perdidos no meio do mato. Que toda a aldeia ria daqueles jovens iniciados, ainda incapazes de encontrar seu caminho em meio ao emaranhado vegetal que circunda as terras do clã. Que a comunidade organize um banquete, que todos se empanturrem durante dias a fio para festejar a volta dos primogênitos daquela geração. Outras não se importam, não sonham em rever o filho volatizado. Para elas é hora de acabar com aquilo, que pelo menos alguma coisa aconteça. Aquela reclusão, aquele exílio não pode mais durar. Sendo assim, que lhes raspem a cabeça se for o que há a fazer para que uma vida normal volte a lhes ser permitida. Que as escarificassem, se for preciso, que sejam queimadas cascas de árvores para favorecer o esquecimento. Aquele rapaz, que não foi mais visto, sempre foi para elas como uma chaga. A despeito dos anos, nunca lhes foi possível olhar para ele sem se lembrar das circunstâncias de sua concepção ou das provações ligadas ao seu nascimento. Uma vez diante delas, porém, a anciã não tem instruções a dar, nada a dizer que se relacione aos ritos funerários, à dança dos mortos. Nada que as prepare para um funeral simbólico daqueles que não foram encontrados. A matrona não anuncia a confecção, pelo mestre escultor, de estatuetas materializando não a figura dos Maloba, e sim os encantamentos, as invocações. As esculturas são orações. Aquelas que não viram, mas os filhos precisam. Infelizmente, a parteira não pronuncia as palavras da libertação. Tudo o que faz é exortar os habitantes da casa comum à solidariedade. O conselho busca culpados do que aconteceu. Elas serão as primeiras apontadas. Ebeise não lhes diz que, na verdade, apenas Eiabe está ameaçada. As outras poderiam se livrar, submetendo-se a procedimentos de purificação. Ela oculta tal fato, pensando assim, preservar a coesão. Ebeise, a anciã, a parteira, ela tinha um mandato divino e o reconhecimento da comunidade para realizar partos, mas também para atuar como mediadora, investida da sua autoridade, de alguém que atua, num âmbito da vida que é a própria vida e ao mesmo tempo é a negação da vida, enfim, nesse meio do caminho que são as situações limítrofes de vida e morte, morrer e viver, saúde e doença também. Ebeise, então, está ali diante de uma situação para a qual ela não tem muitas respostas. Aliás, ninguém tem resposta, uma vez que o que eles supõem é que eles identificam o sumiço, o desaparecimento dos rapazes, mas não tem os corpos, não tem a materialidade da morte ali para lidar. E muitas vezes na vida nós lidamos, com essa morte
física, mas também com a morte simbólica. Eu, pelo menos, pensando na minha trajetória, pensando no meu processo, eu tive que lidar. Sim, se a gente pensa que a morte pode representar um outro estado, uma mudança de estado, uma mudança de plano, e eu investi tempo, recursos, energia para ser uma professora, ser uma pesquisadora, e eu decidi mudar esse rumo, porque até onde eu cheguei me mostrava que talvez eu tivesse que pagar um preço caro para sustentar esse sonho, essa expectativa. Eu passei anos me preparando, passei anos fazendo renúncias, eu passei anos sendo capaz de me provar que eu poderia fazer isso para o resto da vida, mas chegou um momento que eu vi que para o resto da vida eu queria algo com menos dor, com menos renúncia, um pouquinho menos só, menos desconforto, menos incômodo, que me trouxesse também oportunidade de ser eu mesma, de não ficar limitada à representação de um papel, o papel da bem-sucedida, o papel daquela que sabe, que tem que saber, que tem que provar continuamente. E eu, com as ajudas que eu recebi, buscando aqui do lado terapêutico, buscando na minha fé, porque é uma coisa sobre a qual também eu falo pouco, mas eu sou uma mulher que acredita, né, no poder do sobrenatural e busco isso como sentido para a minha vida. E no Maranhão, muitas vezes, na Praia Grande, em São Luís, eu fiz muitas orações, e eu tenho absoluta certeza que eu vou ter que passar o resto da minha vida agradecendo a resposta dessas orações, de ter chegado ainda com vontade de viver e de saber que me reinventar não ia ser fácil, mas que eu estava disposta a fazer isso. E a parteira, Base, ela não tinha muitas respostas, mas ela soube encaminhar a situação. Quem lê o livro vai ver, eu recomendo, que durante toda a trama, toda a narrativa, a morte vai estar ali. Mas não é só de morte, porque a vida ela é feita de ciclos. A estação das sombras, as sombras se estacionaram naquela comunidade, mostrando que mudanças iam acontecer, e não foi a morte desses meninos, foram outras mortes. E na minha vida não foi a minha morte, ou pelo menos a minha morte física. Teve que ter uma morte simbólica, a morte do meu ego, porque, afinal de contas, a gente quer ser bem-sucedido. Mas eu concretamente perdi, já quase no final desse processo, perdi 2 amigos, ou pelo menos eles passaram para um outro plano, e eu tive que ressignificar também esse sentimento, o afeto por esses amigos. Então eu dedico a esses amigos que se foram, Marcelo Andrade e Mauro Portela, esse vídeo, e também dedico ao meu amigo Cérebro, para você também, Cérebro, você sabe quem você é, esse é o seu nome, o seu codinome, que eu vou poder falar publicamente, mas ninguém vai saber que é você, simplesmente porque é uma cumplicidade nossa. Reencontrar Cérebro foi para mim um presente da vida, porque tem me ajudado muito a me repensar,
tem colocado muitos desafios, me mostrado situações desafiadoras, me ajudando a perceber que esses desafios eles podem ser superados e que para além das sombras existem as luzes e que se eu vivi essas sombras, elas já estão no final, as luzes já estão se despontando e o meu desejo é de que elas brilhem junto com outras pessoas e é isso que eu quero partilhar e quero convidar a todos nós que estamos fazendo parte desse projeto Feminino Sagrado e Literatura a brilharmos juntas num novo momento de nossas trajetórias. Um abraço e até a próxima!